Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado, olhando aí para as informações do mercado do boi, tentando entender para onde esse preço da arroba pode caminhar. A gente tem nesse momento um mercado bastante sustentado no patamar aí dos R$ 300 e já acontecem negócios acima desse valor já. A gente já tem verificado alguns números interessantes de serem discutidos. Mas uma informação importante que precisa ser colocada à mesa também foi o desempenho da exportação nesse mês de janeiro. A gente vai trazer mais detalhes sobre esses números nessa conversa que a gente vai ter agora com o Fernando Henrique Iglesias. O Fernando, ele é analista lá da Safras e Mercado, já está aqui com a gente no telão. Bem-vindo, viu, Fernando? Obrigado mais uma vez aí pela sua participação e pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente para entender esse momento dos preços. Preços firmes, isso é incontestável, né, Fernando? Boa tarde a todos que nos acompanham. Sim, preços muito firmes no mercado paulista. Você não encontra boi gordo a menos de R$ 300, tá? Já temos negócios aí até 305 para animais padrão China. Alguns negócios de exceção um pouco acima desse patamar, 307, 308. São preços realmente muito bons para o pecuarista, preços bastante acentuados. Agora, o que realmente preocupa são as considerações em relação à demanda. Demanda doméstica está desaquecida e não é de hoje, né? Ainda colhemos os frutos da pandemia, as consequências são graves. E também ontem o banho de água fria em relação às exportações. Um desempenho muito fraco, muito aquém do esperado para o mês de janeiro de 2021, e traz alguns sinais de alerta aí para o nosso mercado. Vamos entender esses números das exportações, até para a gente poder entender a dinâmica de formação de preços e o que isso pode trazer de consequência para essa dinâmica, Fernando. As exportações, elas foram menores, inclusive, do que janeiro do ano passado? É exatamente isso. O ano de 2020 inteiro, é sempre bom a gente pontuar, foi um ano espetacular em termos de embarque, seja para carne bovina e também para carne suína. E lógico, como a gente já conversou inúmeras vezes, isso é um desdobramento da China. A China causou todas essas distorções no setor carnes em escala mundial, comprou muita proteína animal, e esse mês de janeiro, como as 3 principais proteínas do Brasil exportadas tiveram um desempenho fraco, que já é um sintoma que o nosso principal importador, que é o principal importador dessas 3 proteínas, foi menos atuante no mercado. Então, é por isso que liga esse sinal de alerta em relação às exportações. Se a China efetivamente estiver consolidando o seu processo de recomposição e começar a sair do mercado, começar a comprar menos, muda completamente a curva de preços, não só no mercado brasileiro, mas no mercado internacional também. Agora, esse fato, né, ou essa constatação, a gente não vai saber agora, certo? Eles estão em pleno feriado chinês lá, enfim, é feriado que dura o mês inteiro, hein, Fernando? Exatamente, é um feriado extenso, esse feriado do Novo Lunar, vai do dia 10 ao dia 27, e a mesma coisa aqui, é só a gente parar para pensar na segunda quinzena de dezembro aqui no Brasil, por exemplo, o mercado muito mais lento, muito mais devagar, a fluidez dos negócios é menor. Então, isso remete a realmente uma China menos atuante no mercado. Tem que ficar atento em relação a isso. A partir de março é que vamos ter uma visão real de quanto a China vai importar de proteína animal, como que a China vai se comportar no mercado. E aí sim a gente vai ter um desenho mais real de qual vai ser esse apetite chinês aí nesse nosso primeiro semestre de 2021. Talvez, se o processo de recomposição tiver nesse patamar que o governo chinês tenha mostrado, realmente a gente vai começar a ter sintomas de final de festa e que realmente uma China mais autossuficiente remete a um menor fluxo de embarque com destino a esse mercado. Mas isso esbarra no primeiro momento na carne suína, talvez até na de frango, mas já imediatamente na carne bovina também, Fernando? A preferência do consumidor chinês é pela carne suína, por mais que haja um estímulo ao consumo de outras proteínas em função do aumento do preço, em função de mudanças do gosto popular dentro da China, mas de qualquer maneira, a proteína da China é a carne suína, como para o brasileiro é a carne bovina. Então, ele vai buscar
um consumo maior de carne suína vai, se realmente estiver nesse processo de recomposição tão avançado como tem mostrado, isso impacta todas as proteínas. A carne de frango ela tem uma característica interessante também. Além de ser a mais acessível das 3 proteínas aí, o governo chinês trabalhou o ano passado inteiro para expandir essa produção de carne de frango em 2021 também. Então a carne de frango ela já é, aqui dentre as nossas 3 proteínas aqui do Brasil, ela já tem uma situação já mais definida em relação à China, porque a própria China já trabalha de uma maneira mais consistente na sua produção. Agora, para a carne bovina e para a carne suína, efetivamente, essa retirada, uma retirada até mesmo abrupta, se isso acontecer, muda drasticamente o quadro do mercado. Isso para as 2 proteínas. Aqui na suinocultura, esse fraco desempenho das exportações, somado ao aumento do peso dos animais abatidos, já resultou numa forte queda dos preços no suíno vivo, no atacado. Enfim, a situação da suinocultura, começa o ano de uma maneira bem difícil, um cenário bem delicado. Pois é, mas como você bem pontuou, a gente vai ter que esperar aí para ver em março a retomada do apetite chinês para ver que apetite é esse, né? Se ela vem com tudo, se ela segue nesse ritmo forte de compras que a gente viu acontecer 2019, agora 2020 também, ou se a tendência é de um arrefecimento em função da recomposição da oferta interna deles lá. Então, tudo bem, a exportação a gente vai esperar mais um pouco. Mas e a demanda interna, Fernando? A gente está começando o mês agora. Tradicionalmente, a gente tem aquele período, né, de início de mês, onde a demanda tende a ser mais forte. Diante de uma oferta curta de animais, que é uma tendência aí, a gente pode ver essa demanda de início de mês impactando no preço? A gente já viu algum movimento pontual de alta da carne bovina no atacado, de ontem para hoje, mas é coisa assim, pequena. O que vai acontecer é o seguinte: por mais que haja uma capitalização do consumidor com a entrada de salário, etc., a gente tem que sempre considerar o seguinte: o cenário causado pela pandemia ele ainda está presente. A gente tem um nível de emprego baixo, queda da renda familiar, e com os preços da carne bovina num patamar tão proibitivo, isso aumenta muito a necessidade de buscar proteínas mais acessíveis. Aí tem a carne de frango, que os preços estão caindo nesse início do ano, tem a carne suína, que os preços também estão caindo nesse início do ano. Então, o consumidor médio, por mais que ele receba salário, por mais que haja uma situação relativamente melhor, ele vai buscar aquela proteína que causa um menor impacto na renda. Então, é um movimento lógico de mercado. Então, ele vai consumir carne de frango, ele vai consumir carne suína, porque é isso que lhe garante aí uma fatia maior da sua renda. A carne bovina está num patamar extremamente proibitivo, está caríssimo e não tem realmente condições de absorver tantos reajustes assim dessa proteína que justifiquem altas ainda mais agressivas. Então, é realmente difícil você imaginar que a carne bovina vai subir de uma maneira ainda mais contundente do que já subiu. Você falou que a carne no atacado teve uma correção, né? Teve uma leve alta aí, já em função dessa questão aí do início do mês. Que alta foi essa e que patamar a gente está falando hoje, Fernando? No casado, a gente está trabalhando aí num boi de 18,70, 18,80, ainda abaixo dos R$19. Isso ainda mantém a margem dos frigoríficos que operam só no mercado doméstico bastante apertada. Então, é um cenário difícil para frigorífico que atua só aqui no mercado brasileiro. E é nesse cenário que acaba gerando esse tipo de preocupação de acontecer movimentos similares àqueles que a gente observou em novembro, quando a indústria começou a sair do mercado, começou a reduzir capacidade de abate, começou a ofertar férias coletivas, justamente para mitigar o efeito desse encarecimento da matéria-prima. O preço do boi gordo, aí nesse topo histórico que a gente vê nesse início de 2021, ele acaba pressionando muito essa rentabilidade da indústria, e essa dificuldade de repasse ao longo da cadeia, ela se torna evidente aí nesse primeiro bimestre, num cenário econômico ainda complicado. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, o frigorífico, principalmente aquele que está focado em mercado interno, ele vai parar.
ele já está no limite ou já está trabalhando no vermelho aí em alguns casos. Mas isso está para acontecer, na sua opinião, ou pode demorar ainda um pouco, Fernando? Esse mês de fevereiro já tem sinalizações de frigoríficos reduzindo a abate, trabalhando com a capacidade reduzida. Aliás, isso a gente já vê aí o ano inteiro, tá? Nesse começo de ano. A dificuldade de compor as escalas de abate força o frigorífico já a atuar com uma capacidade reduzida. Tem frigorífico que abate 750, 800 cabeças dia, que está batendo 450, 400 cabeças, tá? Basicamente da metade da capacidade. Então, é um cenário delicado e a questão da restrição de oferta, ela está em todo o centro-sul do Brasil. Não tem um estado que você fala assim, a oferta está muito melhor aqui do que está em São Paulo, por exemplo. Não, o cenário é regular. A gente vê assim em todas as regiões uma dificuldade muito grande de avanço das escalas. Alguma coisinha melhor ali na região norte, mas de qualquer maneira, ainda assim, o frigorífico trabalhando com escala curta, de 3 a 4 dias úteis, está com uma dificuldade bem grande realmente de se posicionar no mercado em frente a esse cenário aí de oferta muito restrita. E até meados de março vamos continuar assim. É isso que eu ia perguntar. Na verdade, então, o mercado vai continuar sendo comandado, digamos assim, pelo volume de animais disponibilizados. E esse volume não vai aparecer do dia para a noite, vai demorar. Pecuária, quando a gente fala de pecuária, a gente está falando de uma atividade de ciclo longo. Então, qualquer atraso que a gente veja na engorda do animal, ele remete a um período aí maior de dificuldade em relação à oferta. É exatamente isso que a gente está vendo. A gente viu uma estiagem prolongada durante o segundo semestre do ano passado, uma pastagem sem qualidade, o boi gordo não teve as condições para chegar no peso ideal de abate. Isso vai acontecer agora com essa regularização das chuvas nesse início do ano, lá para metade de março. Então, por mais que haja um preço que remunere o pecuarista, o boi ainda não está pronto. Isso é uma condição muito importante. O boi não está apto para o abate ainda. E por menor que seja a demanda, tanto de exportação quanto de mercado interno, ainda assim tem uma relação descompassada aí com a pouca oferta que está chegando, certo? Isso justifica, pelo menos, essa sustentação do preço da carne, né? Perto aí dos 19. Sim, exatamente isso. A gente vem num ambiente em que a oferta restrita está ditando o ritmo de todo o mercado. O que acontece? Obviamente não é uma questão de demanda, é só a gente olhar os números que a gente tem em relação à economia brasileira e em relação às exportações. Então, a demanda não é o elemento que justifica essa manutenção dos preços. O único elemento que a gente tem que garante essa firmeza dos preços, o robusto movimento de alta que a gente viu em janeiro, é justamente a oferta. Então, a oferta está ditando o ritmo do mercado nesse momento e, aparentemente, vai seguir ditando esse ritmo do mercado até a indústria começar a simplesmente sair do mercado, deixar de abater, oferecer férias coletivas, tomar medidas mais rigorosas em relação a esse cenário de encarecimento da matéria-prima. Agora, se a indústria está no limite, eu imagino que também a gente já chegou num teto de preço para pagamento do boi, certo? Ou não, ainda tem fôlego aí para avançar alguma coisa, Fernando? É difícil você avaliar que o boi consiga ir além de R$310 por arroba no mercado paulista. Justamente em função dessa dificuldade que o frigorífico tem de repassar esse custo adiante. Do ponto de vista do negócio, você pagar uma arroba de 310, 320, sem conseguir passar esse preço na carne, ele tem um impacto muito negativo na sua operação. Então, vai chegar naquele ponto que o frigorífico realmente vai preferir não abater, deixar de abater, do que simplesmente ficar pagando mais e mais pela arroba do boi gordo. Então, a gente está muito próximo realmente desse limite do movimento de alta em função justamente dessa dificuldade operacional evidenciada pela indústria. O que é ruim para todo mundo, no final das contas, né? Exatamente. Acaba sendo nocivo porque com a indústria fechando as portas, acaba se tornando um cenário ruim para as economias locais. Tem muitos municípios que a renda gira em torno do frigorífico, da unidade frigorífica. Então, se um frigorífico fecha a porta, você tem um impacto local também. Então, é isso que o mercado tem que considerar também.
por mais que o preço de 310, 320 seja excelente para o pecuarista, de uma maneira geral, pode ser acabar sendo nocivo de acordo com a situação de cada região. Ô, Fernando, agora, dá para dizer que é um preço excelente para o pecuarista? Eu pergunto isso porque a gente tem ouvido muita reclamação de aumento do custo de produção também. Mas nesse momento, o fato de o animal estar sendo colocado no pasto, isso realmente aumenta a margem do pecuarista? O que a gente precisa considerar também é o seguinte: os preços do mercado de reposição estão próximos do seu teto histórico. E isso remete a um custo alto para o pecuarista também. Só que ainda tem uma margem, o pecuarista ainda tem uma margem para trabalhar, ele está conseguindo ter um bom resultado da sua operação nesse início de ano. Quem tem boi para vender também, né? A gente tem que considerar isso, porque num cenário de oferta tão reduzido assim, é complicado você... Não é todo mundo que está participando, né? Exatamente. Exatamente isso. Mas os mercados de reposição em geral, preços muito próximos do teto também. E o que acontece? Acaba também gerando essa necessidade de repasse do pecuarista em relação ao restante da cadeia. Aí a gente começa a travar a cadeia mais adiante. Então a gente está chegando bem próximo aí do limite de alta em toda a cadeia pecuária realmente. Porque acaba pegando aí no consumidor final, na gente que compra carne todo dia, etc. É isso que acaba limitando movimentos mais agressivos do boi gordo e do restante da cadeia pecuária. Esse é um ponto muito importante para a gente considerar. Agora, se realmente acontecer esse movimento, que depois da eleição nas casas legislativas ontem, começou a sair notícias que pode haver uma extensão do auxílio emergencial por mais um semestre, talvez haja um aumento do consumo de base e essa dinâmica comece a mudar. Muda tudo. Né? Com o consumo... exatamente, com o consumo interno mais aquecido, aí a gente já começa a ficar um cenário um pouco diferente. Talvez os frigoríficos consigam repassar esse adicional de custo da carne ao longo da cadeia. Então pode ficar mais interessante aí essa conta para o frigorífico e consegue remunerar melhor o pecuarista também e assim por diante. Então, mas assim, ainda não... Esses fatores são importantes serem colocados à mesa, porque a gente está vendo um cenário até ali perto de março, onde tem ainda uma oferta restrita de animais, mas tem uma demanda que a gente não sabe como vai se comportar. Vai que a China volta com apetite total e surpreenda a gente nas exportações. E vai que aconteça da liberação do auxílio emergencial por mais 6 meses e, consequentemente, você estimula a demanda interna de novo. É outro cenário, né, Fernando? Sim, a grande questão em relação ao auxílio emergencial, só para a gente pontuar, é que não tem uma fonte de receita evidente de onde que vai tirar isso, né? Esse é um grande ponto que a equipe econômica vai ter que se desdobrar para resolver. Qual vai ser a fonte desse auxílio emergencial, de onde que eles vão tirar esse adicional de despesas, enfim, é um gasto absurdo. Por um cenário de governo que nem o do Brasil, é um gasto muito grande. Não é que nem nos Estados Unidos, que eles estão para liberar mais um pacote aí de 2 trilhões de dólares. Enfim, temos todas as nossas dificuldades fiscais que precisam ser ponderadas nesse momento também. Uma hora, essa conta vai vir para o governo. Então, tem que ter bastante cuidado em relação a isso, né? O teto de gastos e assim por diante. Agora, isso tem todo o peso sobre o consumo de produtos de base mesmo, arroz, feijão, carnes em geral. Então, isso acaba tendo um peso muito grande na composição da demanda. É por isso que, caso realmente confirme mais um semestre de auxílio, muda completamente essa perspectiva para o nosso mercado. A demanda passa a assumir uma situação diferente. Agora, o que a gente tem na mesa, por enquanto, é uma demanda ainda enfraquecida, uma demanda comedida, é um resultado muito fraco de exportação. Tudo isso pode mudar nas próximas semanas, mas por enquanto o que a gente tem é um ambiente de demanda ainda enfraquecido. Legal. Fernando, por enquanto, muito obrigado pela sua participação. A gente vai acompanhar de perto todo esse mercado, a evolução das exportações ao longo do mês de fevereiro, se realmente a falta da China aí, pode trazer alguma consequência para os preços, se o mercado interno ele tem força ou não para manter uma carne, como você bem pontuou aí, a níveis elevados.
e, mais do que isso, quando efetivamente essa oferta começa a chegar e não só a chegar em volume que justifique aí uma pressão nas cotações. Vamos ver se isso vai realmente se efetivar aí. Por enquanto, muito obrigado, meu amigo. Volte sempre. Eu que agradeço. Até a próxima. Valeu. Grande abraço para você, Fernando. Tá aí, Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado, aqui com a gente, analisando o mercado do boi. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Só antes de encerrar, deixa eu passar rapidamente como estão as movimentações lá no mercado do boi, mercado futuro, lá na B3. Você acompanha agora comigo na tela, portanto, o boi gordo para fevereiro, trabalhando com alta de 0,15% a R$ 298,30. Março, R$ 292,95, alta de 0,33%. Maio, R$ 285,50, subindo também 0,33%. E o outubro, R$ 290,75, alta de 0,55%. Indicador CPEA trabalhando aí já acima dos R$ 300, 301, fechamento de ontem, alta de 0,38%. Muito bem, são os preços de hoje, a gente vai ficando por aqui. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro, lembrando que Tempo e Dinheiro começa agora a partir de 12:30. Continue com a gente.